Então, a ideia é trabalhar com vocês hoje aqui os conceitos básicos, os conceitos gerais de venda. Processo de vendas. A ideia principal é trabalhar com o processo de vendas, as estratégias, as técnicas aí que são mais consagradas em vendas aí no mercado, aí, que a gente conhece, né? Quando a gente fala de venda, a pergunta é o que não é venda? Porque tudo que a gente faz, a gente está envolvido num processo de venda, né? Toda vez que eu estou tentando convencer alguém de alguma coisa, eu estou vendendo. Eu posso estar vendendo uma ideia, uma proposta, algo físico, tá? Eu posso estar vendendo a minha imagem. E aí, quando a gente olha desse jeito, não existe não venda. Porque ou você vende e recebe um sim em relação ao seu produto, à sua ideia, ou seja lá o que for, ou você compra um não. Porque quando você compra um não é porque você concordou com a outra pessoa, ela te vendeu o sim dela. Então alguém vendeu. Sempre que a gente está envolvido nesse processo, alguém comprou. Então, assim, uma abordagem bem técnica sobre a venda é essa, né? Então a gente está sempre vendendo e a gente está sempre comprando. Ideias, conceitos, planos. Tá? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre... quando a gente fala de vendas, aí envolve produto, envolve o vendedor, tá? Envolve o comprador, envolve o processo de vendas e envolve a gestão de vendas. Tá? Porque a venda não é uma coisa que acontece, vendi, não vendi. Vendi, não vendi é resultado de um processo. E esse processo ele precisa ser gerenciado, para que a gente consiga melhorar esse processo, identificar falhas, aonde eu estou bom e aonde eu não estou bom, preciso melhorar para poder corrigir. Se eu não tiver consciência do processo, eu nunca vou me corrigir no meu processo, eu vou continuar sempre com os mesmos resultados, sejam eles bons ou ruins. Eu nunca vou melhorar, vou ficar travado, né? Então é importante entender que o processo de vendas é o ponto central da venda, tá? Por dois motivos. Um, esse que através do processo você consegue entender o que precisa ser melhorado. E também tem épocas que dá uma travada na venda, a venda não vai. E a gente fica muito preocupado com o resultado, não estou vendendo, não estou vendendo. E a gente tem que aprender a ter foco no processo. Se a gente fizer o processo bem feito, a venda vai acontecer em algum momento. Tá? Porque ela é uma consequência, é um resultado. Né? Aqui eu queria falar só algumas definições sobre venda, aí, pesquisando aí que eu encontrei a origem da palavra, né? Então ali tem cliente, tudo do latim aí, né? O cliente, que é aquele protegido de um patrono, né? Em Roma, né? Tinha o pater familia, e aí ele tinha, a família dele envolvia três ciclos: os consanguíneos, os funcionários e os escravos que trabalhavam para ele, e um terceiro ciclo que eram todos os clientes, as pessoas que se relacionavam em termos de negócio com ele. Então tudo isso era considerado família. Então uma das palavras de origem daí do cliente é essa, que a gente protege o nosso cliente, estamos junto com ele. Tá? E a palavra negócio, né, que é sem folga, é sem ócio, né? Então, e a palavra vender também, eu também dei uma pesquisada, né? Encontrei algumas coisas derivadas de Vênus, né? E aí tem elogiar, dar valor ao seu produto, presentear, até libertar da escravidão. Porque quando a gente está num processo de compra, querendo comprar algo, um cliente quer comprar algo, para ele é um processo de tortura. Porque às vezes ele tem o dinheiro, ele precisa comprar algo, ele quer comprar algo e ele tem que decidir. E enquanto ele não decide, ele está sofrendo. Tá? Então quando você faz uma venda, você liberta o cliente desse sofrimento, dessa tortura. Você ajuda ele a tomar uma decisão, a melhor decisão para ele. Tá? Então por isso que a gente tem que também trabalhar com essa mentalidade de proteção. A gente tem que proteger o cliente para que ele tome a melhor decisão para ele, né? E para isso a gente tem que trabalhar com os bons produtos, né? Tem que vender aquilo que tu compraria, senão não funciona. Aí vira malandragem. Então a definição mais simples que eu dei é que vender é a arte de servir ativamente. Você está a serviço de um cliente, você está servindo ele para encontrar o que ele precisa, para ajudar ele a tomar uma decisão inteligente em relação ao problema que ele quer resolver. Tá? Porque a gente ganha dinheiro com vendas quando a gente resolve o problema.
Quanto maior o problema que você resolve, mais dinheiro você ganha. Mais caro você pode cobrar pela solução. E quando a gente fala de venda de imóveis, que é o nosso caso, é um problema grande, por causa que envolve uma carga emocional muito grande na pessoa que está tomando a decisão, porque envolve muito dinheiro, às vezes a economia da vida inteira dela, ela tem muito medo de comprar errado, né? E ela fica num circuito de indecisão muito grande, né? Então a gente tem que ajudar ela a resolver isso, ela tomar a decisão mais assertiva para ela, né? Isso implica o quê? Achar o imóvel que realmente atende a necessidade dela. Não forçar a venda no imóvel só para te ganhar a tua venda. Depois ela se lasca. Então a gestão de venda é para a gente diagnosticar cada etapa do processo de venda com mais precisão. Como é que funciona isso, então? Existe um processo geral de vendas, né? E a gente faz esse processo através do funil de vendas. É uma ferramenta, um mecanismo que a gente usa para acompanhar a venda, né? E os indicadores de venda, que a gente retira esses indicadores do próprio funil. E aí o resumo do dia, que é uma forma de balanço, de você olhar para o que aconteceu no seu dia profissional, a gente está falando aqui, né? Um diário de bordo que a gente utiliza para acompanhar o nosso processo de venda e o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada no processo de vendas, e a qualificação dos compradores. São basicamente esses pontos que a gente trabalha aí quando a gente está falando do nosso modelo de gestão de vendas aqui. Então, como é o trabalho de vendas? Assim, uma maneira, olhando de longe, um olhar amplo e aberto aqui da gestão de vendas, né? Então, inventaram um monte de nome em inglês para essas coisas. Tá? Imagina que ali em cima está o teu cliente potencial, está o teu público-alvo, tá? As pessoas que onde estão teus potenciais compradores. Então eles criaram o inbound marketing e o outbound sales lá, tá? Que na prática o que é? Isso aqui é a forma de você captar leads, captar contatos, captar possíveis compradores, que é a geração de demanda. Você precisa ter alguém interessado para te começar a trabalhar a venda, né? Então, quando a gente faz uma campanha de marketing no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, a gente chama de inbound marketing, porque daí o que vem dali desse processo é um lead. E quando a gente vai atrás do cliente, porque daí no inbound marketing o que acontece? Tu faz um anúncio, coloca um outdoor, faz um comercial, a pessoa vê aquilo lá e ela vem atrás de você. Então você espera e ela te procura. E a partir dali você começa o processo de atendimento e venda. O outbound é quando você tem uma lista de clientes, tá? Se usava muito antigamente isso, pegava uma lista telefônica e ficava ligando, tá? Para tentar captar um cliente. Tá? Então quando você tem uma lista de contatos, você vai atrás deles, para tentar trazer ele para um negócio. Tá? A gente trabalha com os dois processos aqui, só que a gente faz o outboard ali em WhatsApp. Tá? Então não vem o lead, então o nome desse cliente é lead, e quando a gente vai atrás é um prospecto, eu estou prospectando negócios. Tá? E o lead, ele vem e eu vou filtrar ele para ver se ele é um possível comprador ou não. E depois desse processo a gente vai para a conversão em venda, no primeiro atendimento, e a segunda etapa é a conversão em vendas. Tá? Que é o que acontece, que também tem o inside e o field, não sei como é que fala. Que é o quê? É a venda interna e venda externa, basicamente isso. Tá? Aí depende da forma de atendimento. Venda interna, eu vou trazer para uma reunião, trazer para o escritório, tá? E vou fazer uma venda interna aqui. A gente faz uma reunião no escritório de construtor, é muito comum, tá? Caracterizaria uma venda interna, que a gente vai levar o cliente para um ambiente nosso, seja do nosso escritório, seja do escritório da construtora. E a venda externa é quando a gente vai até o cliente, né? Às vezes não acontece nada disso, tem uma visita no imóvel só. Dá para caracterizar como venda externa. Então, tanto do lead quanto do prospecto, pode gerar os dois tipos de venda, tanto interna quanto externa. Né? E, por exemplo, uma venda online, que acontece também em imóvel, eu achava que não acontecia, mas acontece. A gente faz uma reunião online, ela faz todo o acerto online, proposta tudo online, contrato tudo online, então também tem uma venda 100% online na venda de imóveis. A gente já tem experiência disso acontecendo aqui. Tá? O cara mora em outro estado, nunca veio aqui visitar o imóvel e comprou. Então isso funciona exatamente igual a um funil. Tá? Então tem o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil.
O que é o topo do funil? Esses leads que chegam, esses prospectos que chegam. Ele chega, você tem que trabalhar esse contato para descobrir se ele é um possível comprador ou não. O nível de interesse de compra dele, o nível de maturidade de compra dele, está quente, está frio? Ele é um comprador de imóvel, mas vai demorar 1 ano ou 2 para comprar? Porque às vezes ele está recém começando a prospectar. Tem gente que fica 3 anos procurando imóvel para fazer uma compra. Tá? E tem gente que planeja uma compra e ainda não tem o dinheiro, mas ele tem um dinheiro para entrar. Tem gente que está planejando, está começando a olhar, mas ele precisa vender o imóvel dele para fazer a compra. Então isso às vezes demora o processo de venda. Às vezes o processo demora 6 meses, 1 ano, 3 anos. Tá? E tem venda que acontece em 1 semana. Também já temos experiência disso. O lead entrou, o cara estava maduríssimo para compra, só queria achar o imóvel. Ele entrou, achou o imóvel, deu certinho o imóvel que ele queria, na mesma semana estava sendo contrato. Tá? Nosso recorde foi 3 dias, né? 3 dias. Uma venda em 3 dias. O lead chegou num dia, no outro dia a gente visitou, no outro dia ele pagou. Foi assim. 2.200.000 em 3 dias. Uma venda de 3 dias, né? E às vezes tu fica ali um mês inteiro e não acontece nada. Tá? Então no ramo de imóveis isso acontece. Fica 2, 3 meses sem vender, de repente tu faz uma venda de 1 milhão, 2 milhões e enche o bolso de dinheiro. E esse processo é um funil. Então quanto tempo demora para passar esse funil? Depende do cliente. Pode demorar 1 ano, pode demorar 3 dias. Né? Então aquele cliente potencial que a gente viu lá no começo, ele entra por aquela boca e vai descendo até o final lá. Até o processo de compra. Tá? Então a gente classifica em algumas etapas, assim, né? Cada empresa, cada negócio vai montando suas etapas de funil. Mas basicamente são essas aí. No funil imobiliário é mais ou menos essas as etapas que tem, né? Você tem uma oportunidade, um lead que entra, tá? Aí você tem o atendimento, a fase que você conversa com ele e qualifica se ele é um comprador ou se ele não é um comprador. Se ele é um comprador, você vai agendar uma visita ou uma reunião, tá? Porque às vezes é um imóvel na planta, então às vezes é uma reunião, não tem visita, às vezes está só o terreno lá. Visita agendada, visita realizada e aí vai para a proposta. Depois da proposta, entra a fase de contrato e pagamento. Basicamente é assim que funciona. Tá? Então, e ele funciona desse tamanho, chega a 100 leads lá em cima, 100 oportunidades para gerar uma venda. A nossa proporção aqui, se eu não me engano, está em 150 ou 140, agora não me lembro. Tá? De leads novos que chegam para uma venda lá. Cliente potencial. Agora vamos começar a falar, a gente falou do processo de vendas, né? Agora vamos falar do cliente. Tá. Então existe um perfil do cliente ideal. O perfil médio do cliente, né? Público-alvo, a idade, se é homem, se é mulher, se é investidor, se é morador, se é minha casa, minha vida, se é segunda moradia. Isso vai definindo o público que você vai trabalhar. Tá? Se ele é comprador ou não. Existe uma diferença entre o lead e o comprador. Tá? Lead é todo mundo que chega. O teu trabalho é separar quem é lead de quem é um comprador de fato. Tá? Ou seja, isso chama-se qualificar o lead. Porque às vezes a pessoa tem interesse em comprar imóvel, mas ele não tem dinheiro. Tu descobre se ele é um comprador se tu consegue falar sobre forma de pagamento para ele, por exemplo. Se ele conversa sobre isso, tem chance de ser um comprador. Quando o cara desvia de como ele vai pagar, às vezes provavelmente ele não tem dinheiro para pagar. Ele é só um curioso. A chance é grande. Tá? É buyer persona que chama, porque nos Estados Unidos buyer é comprador. E aqui uma coisa que vocês vão gravar, não vão esquecer nunca mais na vida. Se é buyer é bom. Vocês novinhos não conheceram essa propaganda, né? É só... Chegou a ver, não? Não. Poxa vida, então já vou ter que mudar minhas piadas. Então o que é um público-alvo, tá? Quem é o nosso público? O público é aquele pessoal que você vai fazer a propaganda. Você vai, ó, existe isso aqui. É para eles que tu vai mostrar o teu produto. Então, a ideia é tentar entender isso, quando a gente fala com um lead, quando a gente fala com um cliente, é tentar entender isso nele, qual é o desafio, qual é a dificuldade que está passando, qual é as coisas, porque isso vai nos ajudar a qualificar nossas campanhas para trazer um lead melhor. Entendeu? Porque a gente tem que estar sempre avaliando isso, esse lead que está vindo está bom ou está ruim? Tá? A qualidade do lead, isso precisa ser refinado.
Tá? E é isso quem define isso é o público-alvo para onde eu estou dirigindo o meu marketing. Tá? Então é importante sempre o feedback de vocês em relação ao lead. Tá? E o comprador, aqui é para eu separar o lead do comprador. Já é uma etapa do funil. Tá? Então, quem são os compradores, quais são os desafios? É mais ou menos a mesma coisa, mas é para você separar quem é comprador de quem não é comprador. Tá? E uma das perguntinhas que eu gosto de fazer é, tá pronto? Podemos dar o próximo passo? Podemos avançar? Se eu encontrar esse imóvel que você quer, você estaria pronto para comprar? Você coloca ele num funilzinho. Tá? E daí ele vai, não, depende disso, daí aparecem as objeções. Ali começam a aparecer as causas reais da não compra. Entendeu? Então você tem que provocar a objeção. O vendedor bom, ele provoca a objeção, ele não evita. Ele provoca. Eu quero cutucar o cara para ver por que ele não... por que ele não compra agora? Quanto mais rápido você for, melhor esse filtro, mais rápido é a tua venda, né? Então esse é o refinamento que a gente tem que ir buscando cada vez, né? De aprender a filtrar o cliente. A gente tem umas técnicas, uns modelos que a gente usa para isso, que a gente vai passar para vocês, tá? Mas aqui vai sempre ter a qualidade de aplicação de cada um. Tá? Uma técnica é uma técnica. Tem gente que faz bem, tem gente que não faz bem. Tá? Tem gente que se dá melhor com um tipo de técnica, outros se dão melhor com outras. Tá? Então existem várias técnicas. Né? A gente tem que identificar o comprador. Eu chamei de GPS, né? O GPS do comprador é o grau de interesse, a forma de pagamento e a situação de autoridade. Tá? Porque às vezes ele está olhando um imóvel que não é ele que vai comprar. Ele está olhando para outro. Ou às vezes ele está olhando um imóvel, mas quem decide é a mulher. Tá? Então ele não tem autoridade para tomar decisão sozinho. Tá? Ele pode estar falando contigo um monte de coisa. Na hora do vamos ver, não, preciso falar com a minha mulher. Então, você está vendendo para a mulher dele através dele. É uma venda muito mais difícil. Tá? Pagamento. Se ele tem capacidade de pagamento, tá? Eu quero um imóvel de... Acontece, o cara tem 200 mil e ele quer um imóvel na beira da praia, de frente para o mar. Tá? Ele acha que tem isso em Floripa, não existe. Um frente de mar aqui em Floripa é 2 milhões para cima. Não tem. Por quê? Porque o próprio plano diretor da cidade limita esse tipo de construção. Então tem pouco. Se tem pouco é mais caro. E a forma de pagamento. Ele quer pagar durante a obra, ele vai comprar à vista, ele pretende financiar uma parte. Tá? Então essas coisas a gente tem que conversar com ele. Eu quero financiar no banco. Beleza. Tu tem 20% para dar de entrada? Quanto é que é a tua entrada? O banco exige 20% de entrada para poder financiar. Se não tem dinheiro para dar entrada, já não vai dar negócio. Não arruma, não vende. Tá? Aí tem que fazer também a capacidade de pagamento. Eu quero financiar no banco. Quanto é que o cara ganha por mês? Dá para pagar uma parcela? Tem que fazer uma avaliação de crédito. Tá? No banco. Aí a gente tem os agentes financeiros de parceria que fazem isso para nós. A gente não faz isso diretamente. A gente terceiriza isso para não gastar tempo com isso, entendeu? A gente terceiriza, o cara vai lá, faz toda a análise de crédito com ele e passa para o cliente redondinho para a gente. Se dá, se não dá. Tá. Porque aí tu vai definir o buyer. Aí tu vai definir o cara bom, o comprador. Tá? E o grau de interesse dele, né? Ou seja, qual é a necessidade desse imóvel? Eu quero morar, eu quero fazer veraneio na praia, turismo, uma vez por ano, eu quero alugar, eu quero fazer Airbnb, eu quero fazer renda, tá? Qual é a minha urgência em relação a isso? Eu quero me aposentar, daqui 3 anos eu me aposento, então, isso acontece bastante aqui em Floripa. Eu vou me aposentar daqui 3 anos, então eu quero, estou olhando para comprar alguma coisinha para quando eu me aposentar, eu me mudar para aí. Então pode ser na planta para entregar daqui 3 anos. Acontece muito, tá? Outros já estão aposentados e estão procurando algo, e outros estão vindo para estudo, outros estão indo para trabalho, universidade, eu quero um apartamento para o meu filho estudar aí. Acontece de tudo um pouco, né, gente? Mas é entender, porque isso define a urgência dele. De repente a faculdade começa na virada do ano, o cara está no final do ano, precisa comprar alguma coisa. Urgência, tá? Ele vendeu o imóvel dele, ele tem 6 meses de prazo para comprar outro, para não pagar ganho de capital no imposto de renda. Aí a urgência é dele. E aí como é que a gente faz isso? A gente faz através de perguntas.
para fazer essa validação do lead. Entender essas coisas, a gente faz essa validação como? Perguntas. Perguntas específicas para me ajudar a encontrar essas respostas. Tá? Então, a gente trabalha muito com perguntas. Só que a gente tem que aprender a perguntar para não virar um interrogatório policial, né? Ou senão uma anamnese lá de psicólogo, né? Senão fica chato. Então a gente vai perguntando de acordo à conversa, né? Então, algumas perguntas básicas aqui, né, que a gente utiliza bastante, tá? A gente trabalha com o método SPIN, tá, de vendas, que é uma técnica para trabalhar a venda através de perguntas. São 4 tipos de perguntas, são 4 níveis de perguntas que vão aprofundando até você construir a venda, tá? Então, isso é uma técnica que a gente utiliza bastante. Como a gente usa muito o WhatsApp, funciona bem. Porque quando tu identifica um comprador, tu tem que grudar nele, né? Porque esse cara vai comprar. De você ou de outro. Porque ele está olhando contigo, mas ele está olhando com mais uns 20 corretores. Tu nunca está sozinho na corrida. De alguém ele vai comprar. A gente fez um levantamento na outra imobiliária que eu trabalhava, para trabalhar com os leads antigos, assim. Tinha um monte de lead lá, e todos os corretores queriam lead novo, lead novo, lead novo. E ninguém trabalhava com o estoque de lead que tinha lá. A gente começou a fazer um trabalho com o estoque de lead para trabalhar. 30% tinha comprado. Lead que foi abandonado. É venda pra caramba. Tá? Então a gente desenvolveu um método aqui para trabalhar com esses leads. A gente está trabalhando, não deixa parado. Nós temos uma pauta aqui com 10 mil leads. Se de 10 mil, 30% tem chance de comprar, tem muita venda parada ali, né? Aqui para lidar com a autoridade, né? Aqui são perguntinhas assim básicas, né? Que já dá para começar a usar. O resultado de um atendimento, o que acontece no final, né? É uma visita agendada. Eu agendei uma visita, depois de trabalhar o funil, peguei um lead, é comprador, encontrei o imóvel, agendamos uma visita. Esse é o desenrolar do negócio, né? Ou senão ele não agendou visita, eu não tenho o imóvel que ele quer, ou o cara não está maduro para compra. Ele é um cara que vai comprar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. A gente joga para essa lista de clientes, esse estoque, que eu estou chamando de estoque, para ir trabalhando no marketing, mandando um produto de vez em quando. Tá? Uma hora dessa o cara vem, bate lá, agora ele está com dinheiro, simplesmente não perdeu o contato, manter o contato ativo, né? E outra coisa é transferir lead para outro corretor, que isso acontece. Às vezes tu está conversando com o cara é comprador, mas tu falou alguma coisa que ele não gostou, ele te bloqueou. Acontece, esse bloqueio. Então essa é a arte do corretor, né? Você manter o contato sem ser um chato. Estimular a conversa sem se tornar um chato, né? Se você se torna um chato, o cara te bloqueia. Então, no nosso CRM é o sistema que a gente usa para gerenciar as vendas. Tá? No nosso CRM, ele está montado dessa maneira. Entra o lead, ele está lá na tag atender. Você atende, manda mensagem para ele e arrasta ele pro sem respostas. É um monte de canalzinho assim e você vai caminhando ele ali. Sem respostas até ele te responder. A hora que ele responder, você começa a conversar, você entra na fase de sondagem. O que você vai sondar? Se ele é buyer ou não. Tá? Se ele é buyer, daí você vai qualificar esse lead. Tá? Qualificar no sentido de descobrir qual é o valor, qual é o tipo de imóvel que ele quer, para quando ele quer, ou seja, entender o que ele busca. É um lead qualificado que tem condições de comprar, de pagar. Aí eu vou procurar o imóvel. Aí eu vou arrastar ele para procurar. A hora que eu encontro o imóvel, agendei com ele, eu boto o lead para agendar. Já tenho imóvel, agora só falta agendar, marcar o agendamento. Agendei, fiz a visita realizada. Visita realizada, aí entra a fase de proposta. Tá? Ele vai querer barganhar, como é que vai ser? Ele vai fazer uma proposta ou não? Ele vai fazer uma proposta, aí a gente tem que negociar a proposta com o vendedor. Então você tem que vender 2 vezes. Tá? Você tem que vender para o cara que quer comprar o imóvel e você tem que vender para o dono do imóvel que ele está pedindo muito caro e tem que baixar o preço. Então tu tem que negociar os 2 lados, tu tem que fazer 2 vendas, na verdade. Como funciona o resumo do dia? A ideia do resumo do dia é você parar alguns minutos antes de encerrar a tua jornada de trabalho e olhar como foi teu dia. Falando em termos profissionais aqui, né? Que alguém quiser ampliar isso aqui, fica à vontade.
Mas tu tem um relatório quantitativo, uma análise quantitativa que você faz, né? Isso aqui seria um sonho se a gente realmente fizesse isso aqui direitinho, porque geraria um nível de controle muito grande para ver exatamente qual etapa a gente precisa melhorar, né? Então aí vai estar o número de leads recebidos, captados, atendimentos, o número de lead em cada etapa do funil. Seria esse um levantamento inicial, assim, para eu ver o que eu produzi hoje, tá? Porque se a gente esperar só pela venda, a gente desanima. Tu tem que ver quantos leads avançaram. Eles vão avançando, né? Tá? E depois no final, se eu transferir algum lead, porque acontece muito, de repente um lead não responde para mim e responde para o outro. Isso já acontece direto, assim, cara. Então às vezes a gente troca lead. Passo meus leads, uns leads que não estão me respondendo, eu passo para outro vendedor, tu chama e ele atende. Nada. Para mim não estava conversando, não deu liga, não conversava comigo. Contigo resolve conversar. Por que isso acontece? Não faço a mínima ideia, mas acontece. Tá? Leads descartados, ou seja, quando a gente vê que ele não é um comprador, é só um curioso, então a gente demite o lead, a gente chama de demissão, a gente demite o lead, tá? Quando vê que não é um comprador. E o número de agenciamentos. Agenciamento é quando eu capto o imóvel aí para lançar no sistema, né? E o número de autorizações de venda que são fruto do agenciamento. Isso tudo gera estatística, tá, gente? A gente uns percentuais PV, porque é nisso que tu vê a evolução da tua venda, né? Por exemplo, quanto por cento dos teus leads gerou atendimento? Quantos atendimentos geraram visita? Quantas visitas geraram proposta? Quantas propostas geraram venda? Através desse percentual, porque daí tu encontra às vezes assim um vendedor que é muito bom em gerar visita. Ele consegue levar os leads dele para visita, mas ele não consegue fechar. E aí tem outra pessoa lá que quase não gera visita. Mas tudo que ele leva para visita, ele tem um aproveitamento de fechamento muito melhor que os outros. Então ele é bom de fechamento. Mas ele não é bom de conversinha para levar na visita. Então às vezes é bom saber, com isso tu vai descobrindo no que tu é bom. E aí o que a gente faz para arrumar isso? Às vezes bota os dois para trabalhar junto. Ó, vocês dois trabalham junto. Vê como ele faz a marcação da visita e você acompanha as visitas para ver como ele faz o fechamento. Aí um aprende com o outro, entendeu? Então, a ideia do funil de venda e a ideia do controle desses dados é justamente para a gente descobrir no que a gente é bom e no que a gente tem que melhorar. É um ganho pessoal isso. Tá. E o diário de bordo? O diário de bordo é um controle, uma espécie, é um diário mesmo, né? Tá? Para você, o ideal é que você tenha um objetivo para aquele dia, aquela meta para o meu dia, né? E eu sugiro aqui duas perguntas, né? Por que valeu a pena o dia de hoje? Tá? O que você aprendeu? O que te trouxe um sentimento de gratidão? O que te trouxe um sentimento de alegria? Tá? Você responde, é uma pergunta que eu respondo para ti. Tá? Se quiser compartilhar isso, compartilhe, mas o importante é você ter essa resposta. E a outra é, o que eu mudaria, se eu pudesse voltar atrás para hoje de manhã, o que eu mudaria no dia, o que eu faria diferente no dia de hoje? O que eu teria feito diferente? Que você vai encontrar o teu ponto de correção. Tá? Então são reflexões para você melhorar a tua qualidade de trabalho. Tá? E 5 ações para o dia seguinte. Esse é um ponto importante. 5 coisas que você vai fazer amanhã. O hoje começou ontem. Se você não preparar o teu dia de amanhã, ele vai passar do mesmo jeito, sem você perceber. Se você coloca pequenos objetivos, pequenas tarefas principais para o dia de amanhã, e aí você vai começar a ver teu nível de organização. Estou conseguindo fazer o que eu me planejei ou não? Aí você vai ver tua organização. Eu não estou conseguindo, por quê? Eu não tenho alegria, não tenho entusiasmo, não tenho força suficiente? Não tenho. Aí tu vai ver lá por que valeu a pena o meu dia. De repente o que eu estou fazendo não está me trazendo gratidão, alegria, não está me trazendo coisas boas. Tá? Então, nessa maneira, uma coisa ajuda a monitorar a outra, tá? E aí, para isso, a gente propõe um relatório diário. Isso é o que a gente utiliza aqui como controle de trabalho, o relatório diário, tá? O que foi feito e em quanto tempo ficou fazendo isso, né? E uma nota para o seu nível de organização, para o seu nível de entusiasmo e para o seu nível de disciplina. Que nota que você se dá nesse dia de hoje em cada um desses pontos, tá? A gente trabalha com essa metodologia há bastante tempo e ela funciona bem, tá?
Funciona bem no sentido de que por aqui a gente pode de repente achar como te ajudar, tá? E por aqui também você pode ir dando uma monitorada de como você está se desenvolvendo nesse tipo de trabalho.